E é tudo de bom quando você tem papai e mamãe ainda para você honrar e eles também te socorrerem, né? Então, hoje eu estou aqui porque hoje minha mamãe me socorreu para ficar com a Thalita. Alguns estão cientes que a Thalita pegou catapora e ela tem que ficar separadinha até por um cuidado com vocês, né? Para que ninguém venha pegar a catapora. E olha que ela tomou a vacina e, mesmo assim, pegou, mas em nome de Jesus ela vai ficar bem. E cremos aí, né? Pelo menos no último dia, né? O 12º dia, nós cremos que a Thalita vai estar aqui junto conosco. Mas a nossa fé é para domingo, né? Mas vamos ver aí o que Deus vai permitir. Então, esse é o motivo porque a Thalita e a pastora Herda não estavam desde o primeiro dia de semear, porque eu também fui atacado com a tal da sinusite, né? Os ites da vida. E, graças a Deus, a doutora, eu fui levar a Thalita por causa da catapora, aproveitei, fiz a consulta, e ela estava suspeitando que eu estava com pneumonia. Mas o Senhor é maior e foi eliminada essa hipótese, fez exame de sangue, tirou raio-x de tudo que tinha que tirar, e aí era sinusite. Já estou com antibiótico sendo tomado, porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, e nós somos sujeitos a essas coisas, né? Então, e é uma coisa que Deus tem me dado e eu rejeito mesmo. Ela queria me dar atestado de uns dias. Não, eu não quero atestado. Ela é a primeira pessoa que não quer atestado. Eu disse, não, eu vou trabalhar, tenho atividades para fechar, final de ano, né? E eu que trabalho na área da educação, bastante documentos para a gente estar fechando, então... Eu falei assim, não, eu tenho condições de estar indo trabalhar e eu não quero atestado, só a Thalita mesmo, questão da faculdade. Mas, tendo um momento aí justificando a nossa ausência, mas eu sei que os irmãos estão orando pela Thalita, pela pastora, e a resposta aqui, ó, é que a pastora está aqui com vocês, né? Hoje minha mãe está lá com a Thalita, porque ela ainda está bem fraca, com tonteira, essas coisas, né? Mas... deu tudo certo para estarmos aqui. Eu convido a igreja para abrir no livro de Gálatas, o capítulo é o 6. O versículo a partir do 7 até o 10. Glória a Deus. Gálatas 6. No Novo Testamento, perto de Efésios. Se você achar o Efésios, você vai olhar o capítulo 6. No versículo 7 diz, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Fala aí para o seu irmão, não nos cansemos de fazer o bem. Amém. Porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Fala aí, façamos o bem a todos. Mas principalmente aos domésticos da fé. Aleluia. Senhor Jesus, somos gratos pela oportunidade da ministração da Tua Palavra. É o Senhor que tem falado conosco a necessidade de fazermos o bem. E que nesse dia de semear, o Senhor venha semear na nossa vida o desejo de praticar o bem. Abençoe a Tua igreja nesta noite, abençoe a minha vida de forma que eu venha ser simplesmente um instrumento, mas que o Senhor tenha liberdade de falar com a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. Glória a Deus. E como tema, nós trouxemos aqui o segredo para se colher bem. E aí eu quero dizer que Deus quer te impactar. E Ele quer te impactar com coisas que estão por vir. Então fala para o seu irmão aí, Deus quer te impactar com coisas que estão por vir. Então, execute a sua fé. Fala aí, execute a sua fé.
Aleluia. Porque é por fé. Nós não estamos vendo, mas Deus já está agindo em seu favor. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Então, Deus estabeleceu que o que a gente planta, a gente colhe. Todo mundo já sabe isso. Agora, onde a gente foca, onde estamos plantando? Aonde estamos dispensando a nossa energia, a nossa atenção, a nossa vida, e onde a gente vai colher? E aí é uma afirmação no que o Senhor afirma, que o que eu vou semear é o que eu vou colher. Então, se você está dispensando a sua energia, a sua atenção em determinada terra, em determinado local, é ali que vai ter a sua colheita. Foque aonde você está jogando a sua semente. A gente pode plantar para carne, a Bíblia fala sobre isso, e também nós podemos plantar para o espírito. Não adianta acharmos que vamos plantar alguma coisa e vamos colher outra. Se você fazer uma visitação nas regiões rurais, aquele que jogou a semente de café, colhe café. Aquele que jogou a semente de milho, é milho que vai colher. E assim se segue o segmento. Se eu jogo feijão, é feijão. Se é arroz, arroz. Então, foque na qualidade, foi ministrado esses dias aqui, qual a semente que você está semeando. Quando estamos focados simplesmente em fazer o desejo da nossa carne, isso quer dizer, plantar apenas para satisfazer os nossos desejos, para a nossa carne, aí as coisas vão acontecer simplesmente para agradar a carne, coisas da terra, coisas momentâneas que passam. Mas, quando nós focamos, como exemplo, de plantar coisas para a área espiritual, nós temos para a vida eterna. Agora, a Bíblia fala que um dos exemplos das obras da carne são conhecidas algumas delas: prostituição, mentira, lascívia, inveja, impureza. E se nós focarmos nesse tipo de semente, é esse tipo de retorno que nós vamos experimentar. Mas não é só isso que Deus requer para nós. Nós não precisamos ir por esse lado dessas sementes que são obras da carne. E algumas vivendo, trapaceando, dando golpes, enganando. Mas nós precisamos focar e plantar algo que faça diferença, porque a semente, obras da carne, a Bíblia fala que é para destruição. Então, nessa vida, precisamos estar focado em que semente estamos escolhendo para semear. E é fato que a gente recebe de volta exatamente aquilo que estamos plantando. E aí alguns perguntam: pastora, mas tanta coisa está dando errado na minha vida. E aí nos chama a atenção que o que a gente plantou de coisas erradas, nós quebramos princípios e aí nós temos a consequência delas. Mas há um Deus que pode mudar a sua história. É o único que pode fazer um milagre de você ter uma mudança nessa germinação e nascer algo que faça diferença na sua vida, também para a vida eterna, a vida espiritual. Oh, que lindo! Então, nós vamos ficar, quando estamos fazendo e plantando sementes da carne, nós ficamos inquietos.
nós ficamos ansiosos, nós ficamos impacientes, angustiados, porque você não está na dependência de Deus. Você está plantando coisas para satisfazer a sua carne. Agora, é interessante quando você começa a abrir os seus olhos espirituais para isso. E aí perceber que precisamos ficar atentos para não ter brecha e não ter legalidade. Porque quando você dá brecha ou legalidade, você está falando para o inimigo ele entrar e fazer o estrago. Mas o Senhor, Ele nos orienta, e eu falo para quem está pertinho de mim, você quer errar menos? Utilize a palavra. Você quer sofrer menos? Vai para a palavra. A palavra, o manual, a Bíblia, ela te dá direcionamento para tudo. Um bom relacionamento conjugal, como criar seus filhos, como andar corretamente nos caminhos do Senhor, como depender dEle, como praticar a sua fé e como colocar em prática a sua mudança de história, o seu processo. Porque todos nós estamos num processo de mudança para que o Senhor venha buscar a igreja e assim nós não venhamos estar reprovados, mas aprovados diante dos olhos do Pai. Então, assim, quando a gente planta para o Espírito, a gente, à medida que vamos plantando para a medida do Espírito, nós ficamos pensando em quê? Na palavra. Aí nós lembramos muito de quê? TSD. Tempo a sós com Deus. Você se dedicar, momento de não só ler, mas ouvir o Espírito Santo ministrar a você. E é muito lindo quando você começa a vivenciar o louvor que acabamos de cantar. De ter intimidade, profundidade. Não ter uma vida artificial espiritual. Mas você depender realmente dele, saber que é ele que vai fazer. Ele pode até te usar como instrumento, mas ele, na verdade, não precisa de você para executar o que está no coração dele para mim e para você. Mas ele conta comigo. Ele conta com você, porque os anjos gostariam de estar no nosso lugar para executar a missão, mas ele fala, minha filha, meu filho, ide e fazei discípulos. E é assim que o Senhor, ele fala para mim e para você, que ele acredita em você. Ele que te capacita para você verbalizar o que ele já está fazendo dentro de você, na sua casa, nos seus negócios e tudo que está em suas mãos. Então, precisamos pensar na palavra, ciente que o Espírito Santo está conosco, porque o Deus Emanuel é um Deus conosco. Conhecer os princípios bíblicos e espirituais, porque aí você vai errar menos. Quem planta, então, para a carne vai colher destruição, mas quem planta para o Espírito vai colher vida eterna. Está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4 e 6. Não é uma palavra solta que a pastora Hélida, que isso, pastora? Plantar para a carne é destruição e plantar para o Espírito é vida eterna. Onde? Para a vida espiritual. É onde está escrito isso, Romanos, o capítulo 8. Você que gosta de acompanhar as leituras bíblicas. Capítulo 8, versículo 4 ao 6. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, é uma recomendação bíblica. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. E você fala para o seu irmão, você é do Espírito. Então, você não se inclina para a carne. Fala aí, então você não se inclina para a carne. Mas o que são segundo o Espírito são para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, é destruição. Mas a inclinação do Espírito é vida eterna. Então a palavra acabou de confirmar para mim que quando eu planto para a carne, para a minha satisfação, é para destruição. Se não tiver alinhado com a vontade de Deus. Tem que estar alinhado. Porque assim, pastor, então eu não posso adquirir coisas? Lógico que pode, mas os seus sonhos têm que estar alinhados com os sonhos de Deus, o que Ele planejou para você.
Você não pode sair do foco. E quando a gente planta para o Espírito, quando estamos fazendo o bem, a gente está sendo, então aí entra os frutos do Espírito, longânimo. Nós temos paz, somos pacientes. A gente está sendo amoroso, porque nós temos amor, que Deus é amor. A gente está perdoando. A gente vai colher aqui nessa vida e também na vida eterna. Então, amados, termômetro espiritual. Você que já ficou doente, teve febre, quando você era criança ou às vezes até adulto, alguém colocou um aparelhinho debaixo das suas axilas, não foi isso? Esse aparelho se chama termômetro para ver qual a temperatura. Você precisa saber, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, como que está a sua temperatura espiritual. Se você perceber que está nervosinho demais, está perdendo a paciência, termômetro. Sentiu? O Espírito Santo vai ministrar para nós exatamente coisas simples. Espiritual. Você tem que estar focadinho na vontade de Deus, ligadinho, intimidade com Ele. Amor. Ministrar amor. A pessoa lá do seu ambiente de trabalho te persegue, ministra amor. Brasa na cabeça dela. Brasa na cabeça dessa pessoa. Ore por ela. Ela quer seu mal, você quer o bem. Você quer plantação de coisas boas, do bem? Plante bem. Então, a pessoa está fazendo algo, te perseguindo, que você vai continuar perseguindo ela, virar a cara feia. Você vai começar a orar e ministrar brasas sobre a cabeça dela. A Bíblia fala sobre isso. Está vendo como é bom ter a Bíblia como manual? Ela vai estar te dando direcionamento. E aí, nós aprendemos que precisamos também entender como que está o nosso termômetro, se nós estamos conseguindo amar quem não está nos amando, porque amar quem ama a gente é bom demais, não é não? Olha aí quem está do seu ladinho, olha o seu amorzinho aí, ó. Ou é irmão, ou é marido, não é não? Ou irmão em Cristo. É bom demais estar em família. Família é projeto de Deus. Mas o Senhor fala para você amar os seus inimigos. É fácil, pastora? Não. Mas aí eu falo, no amor de Deus. Uau, agora facilitou. Porque o próprio Deus está dentro de você, que é amor, Ele vai te ajudar a ministrar amor a quem não merece. E sabe por quê? A gente não fala que quer seguir os passos de Jesus? Não é isso? Que de vez em quando a gente verbaliza? E às vezes a gente não tem noção do que a gente está falando. Porque Deus ministrou amor por mim e por você, quando Ele morreu em uma cruz, e nem eu, nem você merecia. Nós estávamos perdidos. Lamaçal, pecado, mortos, cadáver. Como foi já ministrado algumas vezes, uma pessoa amputada, ela continua sendo uma pessoa. Mas se você passa em um determinado local e vê uma mão jogada, vê uma perna jogada, ali é um cadáver. Por isso a necessidade da comunhão com a igreja. Corpo de Cristo unido. Ó, tá vendo aqui? Mão, braço, ombro, corpo, perna, cabeça é Cristo. Precisamos estar unidos e entender isso. Então já aprendemos a questão do termômetro, como que você está espiritualmente e se suas sementes estão sendo para a vida eterna. Também precisamos entender que quando estamos ligadinhos assim, nós não somos cadáver, mas nós temos vida e vida eterna. Então agora, amados, nós queremos pontuar uma coisa que também não é muito fácil. A gente percebe um exemplo, é a questão do perdão. Quando você se recusa a perdoar uma pessoa, você remoendo este perdão, você está plantando para a carne, semente de carne. E aí, sabe o que acontece? Não é a pessoa que você não está liberando perdão, mas você que começa a sentir amargura, tristeza. Não é assim que acontece? Porque cada um de nós já passou por um processo de questão de liberação, de perdoar ou pedir perdão.
Porque nós somos frágeis. Somos pessoas. Somos diferentes e eu digo, levanta a mão quem é facinho de lidar, de se relacionar. Levanta a mão, as duas eu abaixo. Se não fosse o Senhor, vocês não conseguiriam me amar. Porque somos falhos. Mas o Senhor fala assim, olha aqui, eu te aguento. Na hora que você está nervosinho, na hora que você está chateado, na hora que você tá. Mas quando o irmão falha uma vezinha com você, você não quer liberar perdão? Uau! Cajadada, próprio Deus para nós. Então precisamos pedir essa sementinha do perdão. Semente para a vida eterna. Porque quando a gente não libera perdão, nós começamos a nos alimentar de coisas horríveis. E aí vem N situações, doenças mentais, depressão. Você chora, mas chora porque você não toma a decisão de amar e liberar perdão. Comece por fé, Senhor, me ajuda nisso. Precisamos, então, plantar para o Espírito, para que você tenha paz. E quando você começa a ministrar paz, isso retorna para você. Uau! Você sente um alívio, uma leveza. Aquele peso que fica sobre você, sobre a sua mente, toda hora futucando você, lembrando da situação, aquela pessoa. Deus te traz um refrigério, que você se sente uma pessoa leve, parece que já vai, flutuar. Porque Deus consegue fazer esse milagre por mim e por você. E aí a palavra fala que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha aí o nosso ajudante, em Romanos 8, o capítulo 8, o versículo é o 26. Romanos 8. E o versículo é 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quem tem fraqueza aí, levanta a mão. Então é a sua fraqueza que o Espírito Santo ajuda. Você crê nisso, amém? Porque não sabemos o que havemos de pedir, o que convém. Mas o mesmo Espírito, olha que lindo que Ele faz por mim e por você, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você às vezes não sabe verbalizar para Deus, eu preciso desse socorro, Deus. Lembra dos cegos de Jericó? Gritava para Deus, socorre-me, misericórdia. E às vezes necessitamos verbalizar para Deus. E se nós não temos palavras, com gemidos inexprimíveis, chora diante de Deus. Fala, Senhor, não estou conseguindo, mas me ajuda. E Ele vai te socorrer. E com gemidos inexprimíveis, Ele vai orar por você. O Espírito Santo, Ele faz isso por nós, quando nós não sabemos fazer e nem falar o que pedir. Aleluia. Quem quer ser abençoado nesse semear? E quer uma terra fértil, uma colheita de 100 vezes mais. Então peça que o Espírito Santo venha com gemidos inexprimíveis orar por você. Se você não sabe o que pedir, Deus pode pedir em seu favor. Porque às vezes a gente tem uma visão muito curtinha. Deus tem uma visão ampla para você e para mim. Aleluia. Deus é justo, amados. Tenha consciência de tudo que você fizer aqui, vai colher aqui. Tem gente que vai falar assim, eu vou chegar lá na porta do céu, vai ter o São Pedro, e ele vai dizer, pesou, porque você fez isso, fez aquilo, vai passar um cineminha, vai passar lá num telão, tudo que você fez ou deixou de fazer, e aí vai falar, agora, apartai de mim que eu não vos conheço, ou então pode entrar aqui na porta do paraíso.
nós já vamos começar sendo tratados aonde nós estamos plantados. O que você planta, você colhe. Então, o nosso alerta é que comece a selecionar as suas sementes. Lembra no início? Se você quer tomar aquele cafezinho quentinho, tem uns aqui que ama um cafezinho quentinho, né? A galera do café aí que gosta do Victory Café, levanta a mão aí. Pois é. Você quer tomar café, você vai plantar feijão? Não. É a sementinha do café, não é isso? Comece a semear e a selecionar a semente que você quer ter a colheita. Você quer mais amor? Dê amor. E, gente, para semear não é muito difícil. Você quer ser convidado por alguém, para um café da tarde, um almoço, um jantar? Convide para ir na sua casa, semeie. Não é bom receber pessoas na sua casa? Comece a semear. Aí, pastora, me apertou, hein? Não sei cozinhar. Minha filha, tem tanto lugar que você compra aí, bota numa vasilha bonita, e todo mundo fala, você que fez? Aí você fala, não, mas eu fiz com carinho de ir lá comprar para te servir. Isso não é motivo para não convidar ninguém para ir na sua casa. Temos que ser hospitaleiros. Uau! Não é que a gente fica dando justificativo para as pessoas não ir na nossa casa? Mas a gente quer que Jesus esteja lá dentro da nossa casa. Só que só Jesus lá dentro com você, ele já fez o que ele tinha que fazer e está você no processo. Mas ele quer que você faça o ID e dê as pessoas para ganhar para Deus. Os seus amigos, os seus vizinhos, os seus familiares que ainda não se renderam ao Senhor. Então comece a semear. Invista. Você quer ganhar presente? E por que você não dá presente? No mundo espiritual, a gente não pode ser egoísta. A gente tem que semear para depois colher. Eu achei tão lindo, gente, que eu fiz aniversário dia 12 de outubro, o Dia das Crianças, e ontem o pastor chegou na minha casa com o meu presente do Dia das Crianças. Dia das Crianças, não, meu aniversário. Da família da irmã Vânia, irmão Hildo e Júlia. Com uma agenda, porque essa daqui foi ela que me deu, de 2024, porque eu amo a agenda, tá? Eu sou daquelas que gostam de escrever mesmo, que Deus está falando comigo. Então, essa aqui foi ela que me deu 2024, e aí ela foi, sabe o que eu gosto? Me deu a agenda de 2025. Eu, glória a Deus. Porque eu falei assim, meu Deus, eu já tenho que começar a pesquisar minha agenda de 2025. E ontem eu recebi. E eu falei, Deus me surpreende. Ele nos impacta. Porque você acha que nem vai vir mais presente, né, gente? Outubro, novembro, dezembro. Já tem 2 meses, praticamente, porque hoje são dia 5. Só faltava mais 7 dias para dar 2 meses certinho. Eu estou ganhando presente de aniversário. Olha o que Deus faz. Então, precisamos semear para ter colheita. Aleluia. Eu estou atenta aqui, para a gente não se estender muito, mas eu quero salientar, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago, amo Tiago. Tiago fala tanta coisa legal. Ele aperta o nosso cinto, sabe? Porque ele fala da língua, ele fala como proceder. E aqui ele vai falar do fazer o bem. Você não quer colher bem? Então, você tem que selecionar suas sementes do bem. Então, Tiago, capítulo 4, o versículo é o 17. Olha que lindo o que fala. Opa, gente. Não, eu fui parar em Hebreus. Cadê você, Tiago? Tiago está depois de Hebreus. É que voltou, caiu aqui. Vamos lá. Tiago 4 e o versículo 17. Está vendo como é bom ler a Bíblia? Porque se eu não soubesse que o versículo é o que eu quero ministrar e compartilhar com vocês, eu ia ler o versículo. Opa, tem coisa errada aqui. Tem que estar ligadinho com o Espírito Santo e deixar a palavra ministrar a nós, amém? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem
Uau! E todo mundo sabe fazer o bem, gente. Porque o bem já está dentro de você. Deus é bem, Deus é amor. Não é não? Então, se aquele que sabe fazer o bem e não faz, olha o que a Bíblia diz, comete pecado. Deus fala para você fazer, faça. E eu achei muito lindo, gente, muito lindo, eu escrevi aqui para não esquecer, que Deus ministrou no meu coração o seguinte, porque uma vez eu ministrei sobre, eu não sou perfeita, mas o perfeito habita em mim. Vocês lembram disso? Mas olha que gracinha, além de Deus quer impactar comigo, quer impactar com coisas que ainda estão por vir, porque a semente, ela está plantada, e eu acho interessante, quem trabalha com a terra, sabe, você joga a semente, depois você esquece dela, porque você não vê mais, não é isso? Ela fica invisível, mas ela germina, e ao germinar, ela chega no tempo certo de nascer. Porque às vezes a gente quer plantar a semente hoje e amanhã quer a árvore. Uau! É muita fé. Deus pode fazer? Pode, porque Ele é impossível. Ele faz o impossível. Mas para mim, plantar uma semente e ter árvore no outro dia, impossível. Então a semente, ela tem que morrer, ela tem que ir para a terra, ela fica invisível, e às vezes alguns de nós não perseveramos, porque a gente esquece dela. Precisamos perseverar, amados. Precisamos regar. Regar com o quê, pastor? Foi ministrado ontem, com lágrimas, coração. Não podemos esquecer da semente. Vamos cuidar bem dela, porque ela vai germinar e ela vai crescer, ela vai nascer. A palavra porque eu queria falar do jeito que eu escrevi direitinho aqui. O importante não é fazer perfeito, porque nós acabamos de ler aqui em Tiago 4,17, que se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Depois que Deus ensina para nós e a gente começa a não seguir a palavra, aí, como diz alguns, você está lascado, né? Espiritualmente dizendo, porque se você sabe fazer o bem e não faz, aí, olha bem, tem gente que fala que não faz determinadas coisas, porque, por causa disso, por causa daquilo, vai se justificando, né? Para as pessoas e para Deus. Mas olha que interessante que eu gostaria de ministrar a você. O importante não é fazer perfeito, mas fazer e fazer bem. Primeiro, fazer. Não deixar de fazer o bem. Não deixar de fazer o que Deus coloca nas suas mãos para fazer. O que Ele delega para você fazer. E fazer bem. Porque quem nos capacita é Ele. Porque tem gente que fala assim, não vou fazer não, porque eu não consigo. Uau! Mas quem capacita é o Senhor. Então, precisamos entender que o importante não é fazer perfeito, mas fazer, e além de fazer, fazer bem, o seu melhor. Glória a Deus, amém, igreja? Então, fala para o seu irmão aí, fazer e fazer bem. Uau! E aí, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já deu certo. Então, você, por esses dias, escolheu boas sementes? Opa! Gente, eu fui boazinha com vocês. Eu vim na agenda, não trouxe o meu caderno para tentar reduzir o tempo, tá? Alguns oraram, a pastora que vai ministrar tem que ser palavra curta, Deus fala, Deus. Mas, enfim. Que você venha escolher boas sementes. Faça a seleção das sementes. Fez a seleção das sementes. Você sabe o que você quer plantar durante esses 12 dias. Você sabe o que você quer colher.
Se você quer o cafezinho quentinho, você não vai colocar feijão na semente, né? Você não vai botar sementinha de feijão. Isso já foi falado, eu nem vou repetir mais. Então, hoje o desafio para mim e para você é jogar as sementes ruins fora. E aí, sim, aquelas sementes da carne que traz destruição. E quem falou isso não foi a pastora, mas foi a palavra. Mas você vai selecionar, então aquela situação de brigar por qualquer coisa, né? De ficar irado, ou tendo inveja, porque o outro está crescendo. Nós temos que ficar felizes, porque o nosso irmão está crescendo. Porque é a família. Você tem que ficar feliz, porque o outro é próspero. Tem que dar glória a Deus, tudo dá graça. E, Senhor, me ajude a também ter sementes boas para que eu chegue nesse nível de prosperar. Eu não preciso entrar com sementes de inveja, querendo estar no lugar do outro. Deus tem coisas especiais, detalhadas, especificamente para você. Então, precisamos escolher para plantar. E não desistir de plantar, mas perseverar. Ser fiel. Amados, eu ensinei a minha filha, ela estava com 2 para 3 aninhos. Eu comecei a ministrar sobre ela fidelidade. E como foi isso, pastor? Uma menina de 2 para 3 aninhos já entendia sobre fidelidade? Sim, sabe como? Na prática. Eu falei que papai e a mamãe iam dar uma mesada para ela. Não é uma mesada, que a gente fala de espécie. Ela não tinha noção de valor. Mas o meu foco não era valor, era ensinar a fidelidade para ela. Nós dávamos uma mesada de R$10 e mostramos para ela que ela ganhava 10 do papai e da mamãe, mas de Deus ela teria que devolver os 10%. E aí comecei a trabalhar a matemática com ela. 10% de R$10 é R$1. E ela dava, todo mês que ela recebia a mesada, R$1 de dízimo. Deus não está importando com o valor que você entrega. Ele está importando com a sua fidelidade. Se você devolve o que Ele requer de você. Porque Ele confia tanto em você que você vai devolver o que é dele, que Ele deixa 90% com você. Uau! Quer mais? Firmeza que Deus confia em você? Ele te deixa 90% nas suas mãos. E eu comecei a ministrar na vida da Thalita sobre isso. Filha, não importa qual o valor do dízimo, importa é você ser fiel do que você recebe, você entregar os 10% do dízimo. E outra coisa, não é depois que você comprar balinhas, coisinhas que você quer, e o que restar você vai dar, não. Você tem que dar do bruto. Quanto que você ganha de mesada? R$10. Então, quanto você tem que dar de dízimo? R$1. Isso. Então, desde pequenininha, ministramos que ela tinha que dar do bruto o dízimo ao Senhor. E, com isso, Deus honrou a Thalita. Aí começa a entrar os testemunhos, né? A Thalita, ela passou na faculdade de Direito, já está no 2º período, com desconto. A Thalita fez a prova de habilitação dela e ela passou de primeira. Porque Deus honra quem? Honra Ele. E Deus tem abençoado financeiramente a Thalita, porque ela faz estágio no escritório do pai dela, e não é de graça, ela recebe o salário dela. Porque o pai dela poderia falar, eu estou te dando já a chance de você fazer estágio aqui, e o que você está de trabalho aí é aprendizado, não é não? Mas o pai dela honra o esforço dela sair da faculdade pela manhã e ir direto para o trabalho, e aí ela, executando as tarefas de advocacia do escritório, ela tem um salário todo mês, e ela aprendeu que quando ela recebe, ela entrega o que é do Senhor. Então, você que tem crianças pequenas, comece a ministrar, ensina ao que é dízimo, o que é oferta. E não importa valor, mas ministra para entender, inculcar.
Porque quantas vezes o pastor ministrou aqui sobre dízimo? E alguns de nós ainda não tínhamos atentado, que é do bruto. Mas eu ensinei a minha pequena, de 2 para 3 aninhos, que era do bruto, que ela tinha que dar fidelidade ao Senhor. Então, sementes boas, e ela está colhendo isso. E você quer adquirir coisas, então comece a plantar essa semente boa. Precisamos então de sementes boas. E eu quero dizer para você que ontem eu estava lá online vendo culto. Sim, se você não tem semente, pede a Deus que Deus vai te dar uma semente para você ministrar e ter uma experiência com Ele. Mas eu quero dizer que além de Deus prover uma semente para você ter experiência de prosperidade, eu afirmo que Deus te dá semente todos os dias. Você crê nisso? Diz glória a Deus. Deus dá boas sementes, Ele nos entregou e entrega todos os dias. Você pode fazer o bem a todo tempo. No seu ambiente de trabalho, você se colocar à disposição para servir. Servir no templo, na igreja, na sua casa. Eu achei tão bonitinho que ela fala, eu sirvo todo mundo. Sirvo meus filhos, meu marido, vou servindo quem está ao redor. E é tão bom quando você aprende essa lei da semeadora, do servir, do abraçar, do dar o sorriso, de dar amor, de dar atenção, entregar os ouvidos. Porque às vezes a gente não quer, ouvir muito o outro, a gente quer ser ouvido. Mas precisamos aprender a ouvir o outro, ter empatia. E quando a gente tem empatia, até os relacionamentos, o ciclo de relacionamento, ambiente de trabalho, em casa, na igreja, onde você estiver, flui. E aí, o Senhor requer de nós fidelidade. E também pede para que venhamos ser perseverantes. E aí, na palavra, não poderia faltar a obediência. Porque Ele fala para a gente ser perseverante, então, para mim ser perseverante, eu tenho que obedecer. E aí, eu obedecendo, o Senhor vai me dar ousadia, vai me dar coragem. E aí, Ele vai fazer eu colher muito mais do que eu imaginei. Porque Ele fala que é coisas que a gente nem pensou. E Lucas 6, 43 a 45, fala que a árvore é conhecida pelo fruto. Então, se você começa a fazer o bem, você vai ser vista como uma pessoa do bem. Precisamos, então, amados, entender. Lá em Deuteronômio, eu convido a igreja para se colocar de pé, ler junto comigo em Deuteronômio, no Velho Testamento. É o 5º livro, né? Deuteronômio 28, 2. Olha o que Deus tem para mim e para você. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. O segredo é glória a Deus. Quando ouvires a voz do Senhor, tem que ouvir. E aí, não é um Senhor qualquer. Olha que inclui. Teu Deus, meu Pai. Nós cantamos, meu Pai, você pode chamar. Você pode chamar seu Pai. Você pode chamar seu Deus. Porque a Bíblia afirma que todas essas bênçãos virão sobre ti.
Deus tem bênçãos imensuráveis para descer sobre você. Mas você tem que selecionar a semente. Você tem que selecionar sementes boas para ter uma colheita de excelência. E quer afirmar essa bênção que está sobre ti e que vai ser derramada sobre você, que virá sobre você, porque vocês lembram? Coisas que a gente nem viu ainda. Olha o que Tiago, não é Tiago. Todas essas bênçãos virão sobre ti. Espera aí que eu tenho o último versículo para compartilhar com vocês. Isaías, conhecido por todos. Isaías, gente, eu gostaria que vocês abrissem, quem puder, porque é Deus falando comigo e com você. Isaías, capítulo 1. Primeiro o Senhor falou que a gente precisa ouvir, certo? E aí você está ligadinho? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui para falar com você? Uau! Então, Isaías, capítulo 1, e o versículo é o 9. Jesus! 9. 19. Eu anotei errado, perdão. Isto, 19. Obrigada, pastor. Mas eu achei interessante, sabe por quê? Olha o que Deus faz, né? Fala aqui no 9 que o Senhor dos Exércitos não nos deixará algum remanescente. Já como Sodoma, seremos semelhantes a Gomorra. Então, sementes ruins sendo jogadas fora. Sementes da carne sendo descartadas. Para não termos e nem sermos semelhante a Gomorra, amém? Agora, olha o que Deus quer para nós. Isaías 1, 19. Se quiseres, alguém quer colheita de excelência, amém? Se ouvires, afirmando, precisa ouvir a voz de Deus. Deus está falando para você, o valor de oferta que você tem que semear hoje, tem que ouvir. E detalhe, se quiseres, se me ouvirdes e se me obedeceres, tem uma, como é a palavra, sumiu? Tradução da Bíblia, que aqui está incompleto, mas fala, se me ouvir, se quiseres, se me ouvires e se me obedecer, tereis o melhor dessa terra e comereis o melhor dessa terra. Aqui fala, comereis o bem dessa terra. Sementes boas, você vai comer o bem dessa terra. Amados, o Senhor também, como eu ministrei em relação à vida da Thalita, a fidelidade. A pastora tinha um sonho. Eu gosto de altura, né? Então, se deixar, pode me convidar, que eu solto de paraquedas, asa delta ainda não soltei. Quem quiser me levar, pode me convidar. Porque eu falo que eu sou do céu. Aí você, mas eu tenho medo de morrer. Gente, eu estou ajudando Deus. Deus não precisa de ajuda, eu estou brincando, tá? Mas eu já estou no meio do caminho, só subir para o céu, se acontecer alguma coisa. Mas fora a brincadeira, eu sonhei também para ir para o mar, porque eu gosto das coisas de Deus. Eu gosto da criação de Deus. E o nosso versículo do ano é o quê? Glória, fala igreja, glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. E eu falo para você, você é obra-prima, obra de Deus, e a justiça dele permanece. Então eu pedi a Deus, Senhor, eu vou fazer 30 anos de casado, que já é semeadura. É fácil, amados, estar casado 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20.
30, 40, 50, igual os pastores já passou dos 50? Não. É a semente do milagre que Deus promove do projeto família. E honre seu marido, honre a sua esposa, honre os frutos dessa árvore, que é seus filhos. E eu sonhava de completar 30 anos de casado no mar. Pergunta se a pastora sabe nadar. Não. Por isso que eu quero ser no cruzeiro, no navio, não é não? Porque se der algum pane, tem os botes. E se a pastora tiver de ir, gente, eu sei para onde eu vou, porque eu sou cidadão do céu. Tem gente que fala assim, eu não vou pro cruzeiro, porque eu tenho medo de morrer na água, eu não sei nadar. Menina, o morrer é lucro, Paulo falou. Mas eu não vou para morrer, não. Eu vou para comemorar meus 30 anos de casado. E a igreja vai estar orando por mim e pelo pastor, porque o Senhor nos abençoou. Já conseguimos pagar o cruzeiro todo, né, pastor Robson? Já está pago. Conseguimos a passagem de avião para sair daqui de Vitória e chegar lá no Rio de Janeiro. Já está pago. Agora nós estamos orando pela providência para a hospedagem. E Deus vai prover porque eu creio. Porque nós colocamos diante do Senhor os nossos sonhos. Você sonha? Você tem um sonho para ser realizado? É um carro que você quer? É uma casa? É um terreno? É um sítio? Porque agora nós estamos falando de coisas também físicas. Semente, você semeou, você vai ter colheita. Tem a semente boa que não pode faltar, a espiritual. Porque o Senhor fala que em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Você não pode pensar nos acrescentadas primeiro para depois ir para o reino. Não é invertido. Reino, Deus tem que ser primícia. Por que pastor Robson, pastora Hérida está tendo essa oportunidade de realizar um sonho de ir num navio, um cruzeiro, ter um passeio? Quem já foi no cruzeiro aí, levanta a mão. Depois vocês me dão a dica, tá? Como que funciona o negócio. Porque eu falo, quer errar menos, vai para a Bíblia. Você quer errar menos em alguma situação de experiência que você quer ter, vai em quem já foi. Porque eu não preciso passar por experiências ruins se eu posso compartilhar uma experiência com outro. Por isso a necessidade de compartilhar o que Deus fez comigo e pode fazer com você. Eu e o pastor, alguns de vocês já conhecem a nossa história. Hoje o que nós temos é um milagre de Deus. Mas quando nós casamos, era um apartamento de 2 quartos aqui no Campos Verdes. Depois Deus nos deu a casa em São Diogo. E Ele foi promovendo, sabe por quê? Porque nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus. E Ele falou, meu filho, eu vou dar uma casinha para você também. Depois eu vou te dar um carrinho, porque o nosso primeiro carro era o 147. E ainda estourou o motor, não é isso que eu já compartilhei? Porque às vezes a gente quer começar do topo, e o pastor falou das escadas, tem o degrau. E amados, Deus está realizando um sonho meu, e se for bom eu vou compartilhar para você fazer esse investimento e ir também. E hoje Deus nos deu a oportunidade de receber um casal, na verdade um casal e depois uma senhora. Quando o casal estava saindo do nosso apartamento, chegou uma senhora com a filhinha para comprar o nosso apartamento, querendo conhecer, né? Com interesse de comprar o nosso apartamento. Você crê num Deus que promove milagre? Eu também. E Deus falou comigo que Ele vai promover a venda do meu apartamento. Mas Ele fica testando a nossa fé, né? Porque eu, Hélida, nós mulheres gostamos de imediatismo, não é isso? Eu queria que o rapaz já falasse, não, eu vou ficar com o apartamento, então um dinheiro aqui já. Não? Mas não é assim que funciona. É a questão da semente. Então a minha semente está sendo plantada, a minha fé está sendo firmada em Deus. Que o meu apartamento já está vendido. E você crê? Diz glória a Deus. Porque eu creio que Deus vai promover
os recursos necessários e vão ser feita a venda do apartamento. É isso, gente. Eu não vi ainda o dinheiro, mas eu já, por fé, tomei posse que vendeu. É assim que funciona a fé. E eu vou vir aqui para dar o testemunho do meu semear, que Deus promoveu esse milagre na nossa vida financeira. Deus te dá ferramentas, te dá recursos para que você comece a administrar como um bom mordomo. Deus quer te fazer um bom mordomo se você não é até a data de hoje. Então, amados, nós vamos agora. Você quer, porque se quiseres, tem um se, mas você quer uma boa colheita? Você quer ouvir Deus, amém? O Espírito Santo vai falar, hein? Se você verbaliza que quer que Deus fale com você, então você tem que obedecer à voz de Deus. E aí sim, você vai comer o melhor dessa terra. E não é a pastora Hélida que está falando, mas é a palavra revelada para mim e para você. Então, com muito carinho, esse mês é o mês de maio. Um mês muito lindo. Entre os 12 meses, é uma obra-prima. E você tem a oportunidade de semear o bem. Semear sementes boas para colher o que você planta. E amados, comece a semear coisas simples para ter coisas grandes. Porque o Senhor, Ele faz aquele milagre de uma sementinha como a mostarda se tornar uma árvore enorme. Só que, lembre-se, a sua semente, ela tem que morrer, ela está debaixo da terra. Por algum momento ela fica invisível. Mas não desista de continuar plantando, porque todos os dias tem semente nas suas mãos. Todos os dias, semente para semear. Plante bem para que você tenha uma colheita e tenha o melhor dessa terra. Então, com muita alegria, você vai ter a oportunidade de receber a sementinha para o mês de maio, que é o mês 5 que nós estamos representando hoje. E você vai colocar a data que você colocou no seu coração. Ah, pastora, Deus me colocou um valor na minha cabeça, mas eu não tenho esse valor hoje no meu bolso, nem no meu cartão. Eu vou receber final do mês. Não tem importância. Deus confia em você. A palavra do Filho de Deus é sim, sim e não, não. Se você falar que vai entregar, vai semear, Ele acredita em você. Então você pega a sua semente, coloca seu nome, a data que você vai entregar. Semente boa, selecionou? Pegou a semente boa para ter uma colheita boa, uma semente do bem, ter o melhor dessa terra? Então louve ao Senhor. Vai estar o gasofilácio aqui, vai ter um momento de você pegar a sua semente, colocar o seu nome, o valor que Deus colocou no seu coração. Vai ter também o QR Code, por Pix, a forma que você tiver condições de fazer, em espécie no gasofilácio. Depois coloque, representando simbolicamente, a sementinha ali no mês de maio, com o seu nome, o nome da sua família. Amados, pastor ministrou. Hoje o nosso patrimônio dobrou, porque nós também fizemos uma semeadura de fé no ano de 2024. Você quer dobrar a sua colheita? Você quer dobrar o seu patrimônio? Use a sua fé. E assim, adora o Senhor com excelência, com sementes boas, em nome de Jesus.